Olá pessoal, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje vamos iniciar o módulo de estresse pós-traumático. Nesse vídeo vamos começar trabalhando com a realidade do policial militar. Por que será que o dia a dia é tão estressante e pode gerar tantos traumas? Ser policial não é só sobre proteger, patrulhar ou combater o crime. É, acima de tudo, lidar diariamente com o risco, a pressão e muitas vezes com situações extremamente traumáticas. A rotina policial é marcada por confrontos armados, acidentes, situações de violência, mortes e muito sofrimento. Essa exposição constante a eventos externos não passa ilesa. Ela cobra um preço alto e, na maioria das vezes, esse preço é a própria saúde mental. Estudando sobre o tema, descobrimos vários assuntos que comprovam que a profissão policial realmente está diretamente associada ao desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente o transtorno do estresse pós-traumático, que podemos chamar de TEPT. O impacto é profundo e muitas vezes silencioso, porque o policial segue trabalhando, segue protegendo, mas por dentro carrega feridas que não se veem. Mas afinal, o que é o transtorno do estresse pós-traumático? E como ele afeta a vida dos profissionais da segurança? Descubra no próximo vídeo. Olá pessoal! Vamos entender nesse vídeo, então, o que de fato é o transtorno do estresse pós-traumático e quais os seus sintomas. Imagine viver uma situação tão intensa e tão difícil que ela não te deixa mais em paz, nem no sono, nem na mente, nem no corpo. Isso é o transtorno do estresse pós-traumático, ou simplesmente TEPT. O TEPT surge quando uma pessoa é exposta a um ou mais eventos traumáticos. E não estamos falando do estresse comum do dia a dia, mas de situações que ameaçam diretamente a vida, a integridade física ou que colocam o indivíduo diante do sofrimento extremo de outras pessoas. O cérebro, a partir desse trauma, entra em modo de alerta constante e os sintomas começam a aparecer. A primeira coisa é a revivência do trauma. São lembranças, flashbacks, sonhos, como se a pessoa estivesse revivendo aquilo o tempo todo. Depois vem a evitação. O paciente começa a evitar lugares, pessoas ou conversas que lembrem o ocorrido. Surgem também alterações cognitivas e emocionais. Pensamentos negativos, desconfiança, culpa, medo, raiva, vergonha. Tudo se torna pesado. E por fim, a hiperexcitação. O sono agitado, a irritabilidade, a hipervigilância, sustos exagerados e a dificuldade de se concentrar. É normal que esses sintomas apareçam nas primeiras semanas após um trauma. O problema é quando eles não vão embora. E como é feito esse diagnóstico? Quais os critérios que a medicina usa para isso? No próximo vídeo, a gente te explica um por um. Oi pessoal, vamos conversar nesse vídeo sobre o diagnóstico clínico do transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, que envolve 5 critérios essenciais. O diagnóstico do TEPT segue critérios bem definidos pela medicina, especificamente pelo DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E são 5 critérios que precisam estar presentes para que o diagnóstico seja confirmado. Vamos entender cada um deles. 1. Exposição ao evento traumático. Isso pode acontecer de várias formas, como vivenciar diretamente, testemunhar, saber que aconteceu com alguém próximo ou até mesmo se expor repetidamente aos detalhes de situações traumáticas, algo muito comum no contexto policial. Por exemplo, policiais que lidam constantemente com cenas de violência ou abuso. 2. Sintomas intrusivos. Aqui entram as lembranças invasivas, os pesadelos, os flashbacks e até reações físicas intensas quando algo lembra o trauma. Imagine, por exemplo, que um policial que ao ouvir o estampido, automaticamente levanta a mão à arma, revivendo aquele momento crítico. 3. Evitação. A pessoa começa a evitar qualquer coisa que lembre o trauma, como lugares, conversas, pessoas, situações. 4. Alterações negativas nas cognições e no humor. Isso inclui pensamentos distorcidos, como o mundo é perigoso demais ou ninguém é confiável, sentimentos constantes de culpa, de medo, vergonha, além de isolamento social e dificuldade de sentir emoções positivas. 5. Hiperreatividade. Surto de raiva, comportamento imprudente, hipervigilância, dificuldade de concentração, insônia e uma resposta exagerada ao menor estímulo, como aquele susto desproporcional.
Se os 5 critérios estão presentes e os sintomas persistem por mais de um mês, o diagnóstico de TEPT se confirma. É muito importante que o diagnóstico correto seja realizado, pois o tratamento adequado pode salvar vidas. Acontece que muitas vezes os sintomas são negligenciados ou até mesmo são realizados diagnósticos incorretos. Por isso devemos sempre estar atentos e tentar reconhecer os sinais em nós mesmos ou de algum parente ou amigo próximo. Além disso, na maioria das vezes o TEPT não vem sozinho. Quer entender quais são os riscos e as consequências mais sérias? Te conto no próximo vídeo. Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprofundar um pouco mais no que pode surgir junto com os sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. O TEPT, infelizmente, raramente aparece sozinho. Ele frequentemente anda de mãos dadas com outras condições, como a ansiedade, a depressão e até o abuso de álcool e outras drogas. Muitas vezes são usadas na tentativa de aliviar a dor emocional. Além disso, há um dado que não podemos ignorar: o risco aumentado de suicídio entre policiais com TEPT. Por quê? Porque o peso é enorme. A cultura policial muitas vezes reforça que demonstrar sofrimento é fraqueza. Isso cria um silêncio emocional, onde o policial sofre, mas não se sente autorizado a pedir ajuda. Os fatores que tornam tudo mais grave são jornadas extensas e exaustivas, pressão constante por resultados, risco diário de vida e, claro, o acesso facilitado a armas de fogo, que tornam as tentativas de suicídio muito mais letais. A ausência de políticas institucionais de cuidado, somada ao estigma, favorece esse cenário alarmante. Mas há luz no fim do túnel. O TEPT tem tratamento. E sim, é possível retomar o controle da própria vida. No próximo vídeo, você vai entender como. Olá pessoal, estamos chegando ao último vídeo do nosso módulo e aqui vamos conversar sobre o cuidado e tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Afinal, é possível vencer o trauma? A boa notícia é que sim, existe tratamento para o TEPT e ele funciona. A primeira linha é a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, o TCC. Através dela é possível reestruturar os pensamentos distorcidos, enfrentar as lembranças do trauma de forma segura e reduzir os sintomas. Além disso, quando necessário, são usados medicamentos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS, como a sertralina. Esses medicamentos ajudam a aliviar a ansiedade, o humor deprimido e os pensamentos obsessivos. Por outro lado, é muito importante evitar os benzodiazepínicos, como o Rivotril, logo após o trauma, pois os estudos mostram que eles podem, na verdade, favorecer a consolidação da memória traumática no cérebro, tornando o TEPT ainda mais difícil de se tratar. É essencial ressaltarmos que o tratamento medicamentoso deve ser sempre realizado por um psiquiatra, que deve oferecer o acompanhamento adequado. Além disso, é importante lembrarmos que o tratamento não é só individual. O apoio da família, dos colegas e principalmente de uma instituição que se preocupe genuinamente com a saúde mental dos policiais faz toda a diferença. Programas de bem-estar, prevenção e acolhimento também são fundamentais. Para finalizarmos o nosso módulo sobre transtorno do estresse pós-traumático, deixo 2 recomendações ótimas para refletir ainda mais sobre esse tema. A primeira é o filme Sniper Americano, que mostra como é difícil, mas possível, enfrentar as feridas invisíveis da guerra. A segunda é o livro Nada de Novo no Front, que também tem uma adaptação cinematográfica, que traz frases que ecoam profundamente com a realidade de quem viveu o trauma. No fundo, a luta contra o TEPT é a luta pela própria vida. E pedir ajuda não é fraqueza, é coragem.